Só pelo Espírito Santo. Só pelo Espírito de Deus. Em alguns dias, nós sentimos mais responsabilidades do que em outros dias. Hoje é um destes. Obrigado a todos os que oraram. E obrigado porque você veio aqui com o coração aberto. O Espírito de Deus nos orientará e nos direcionará para o caminho certo, o caminho da eternidade. Amém? Nós estamos pregando a série As Expressões de Jesus. E eu já preguei aqui, por minha causa, bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Eu já preguei aqui a minha casa. Minha casa será chamada casa de oração. Me lembro que naquele dia disse que pensei em trazer aqui um chicote. E não o trouxe, porque senão alguns de vocês só se lembrariam do chicote. Preguei também sobre estarás comigo. Jesus prometeu ao ladrão que o aceitou no último momento da vida, dizendo: estarás comigo no paraíso. E preguei também que foi não foi o último, o penúltimo, não chores. Atrás de cada não de Deus há uma bênção. E o último foi respondendo à pergunta: quem é Jesus para mim? Jesus é aquele que me torna mais que vencedor. Queria agradecer a todos os que nos acompanham pela internet. Se o André puder vir um pouquinho aqui perto. São milhares de pessoas que passam pelas nossas mídias sociais. Milhares. Queria dizer a você individualmente, pessoalmente, você é tão importante para nós quanto os que estão aqui na nave da igreja. E nós oramos também por você. E que Deus nos abençoe neste momento. Antes de ler a palavra de Deus, eu peço que você encontre aí Marcos capítulo 7. E antes de nós lermos a palavra de Deus, nós vamos orar, nos lembrando de algumas pessoas aqui da nossa comunidade que estão viajando e que mandaram mensagens. Delmer, lá em Dallas, diz que está conectado conosco. Delmer, família. O Momô com a Sandra, que sentam sempre aqui no segundo banco, estão viajando, mas estão nos assistindo. E também o Fábio Piauí, que está na cidade do México, nos acompanhando, e tantos outros. Deus seja louvado. Vamos orar. Querido Deus, acabamos de abrir a Tua palavra. Nós pedimos mais uma vez a unção do Teu Espírito, o batismo do Teu Espírito Santo, a lavagem no sangue do Cordeiro, que sejamos lavados agora no sangue do Cordeiro de Deus, e que cada palavra da palavra seja a Tua palavra para o nosso coração. Senhor, com toda a sinceridade que nos é possível ter, nós queremos ir para a eternidade. Não queremos viver uma vida de hipocrisia. Por favor, toca o nosso coração, a nossa mente. Tira o preconceito agora do nosso coração, por favor. Fala-nos. Nós imploramos isso por amor daquele que viveu, deu a vida, ressuscitou e por nós voltará. Jesus Cristo, o Senhor e Salvador nosso. Amém. Marcos capítulo 7. Convido você para ler comigo, começando do verso de número 1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. Para você saber onde Jesus estava, ele estava em Genezaré. Fica bem longe, mais de 100 quilômetros. Vieram de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, ou por lavar,
3. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos corpos, jarros, vasos de metal, camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? 6. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: paremos por aqui, que acho que é suficiente. Eu poderia chamar esse sermão de batom, só de boca. E eu poderia chamá-lo de crente 6 horas. Aquele que passa perto de nós assim, 6 horas por mim. Você está rindo, mas é sério. Coração longe, perto dos lábios, longe do coração. Mas eu escolhi chamar de status de cristão, mente de ímpio, porque foi o que Jesus falou. Traduzido para uma linguagem contemporânea: hipócritas, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. De onde nós podemos entender as palavras de Jesus e como podemos entendê-las? Uma visão do texto, uma visão simples. Escribas e fariseus, vindos de Jerusalém, Jesus estava em Genezaré, que fica às margens do mar da Galileia, perto da cidade de Tiberíades ou Tibérias. Precisamente são 187 quilômetros de distância. E eles foram de Jerusalém até onde Jesus estava para importunar a Jesus. Os discípulos estavam comendo pão sem lavarem as mãos. E então esses escribas e fariseus, eles criticaram a Jesus por causa dos seus discípulos. A frase hipócritas, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, é uma frase que não é só daquele tempo, é uma frase de hoje, mas é também uma frase do passado. Porque Jesus não foi o primeiro a usar essa expressão. Essa expressão foi usada pelo profeta Isaías, lá no Antigo Testamento. Hipocrisia, eu percebo pela Bíblia, e nem preciso usar a história sociológica da humanidade, eu percebo pela Bíblia que hipocrisia é um problema do ser humano faz muito tempo. Muito tempo. Eu poderia racionalizar aqui com vocês, preste atenção. Eu poderia dizer assim, bom, Jesus acho que estava falando para os políticos religiosos corruptos. Não temos aqui no Brasil uns políticos religiosos que nos envergonham? Aliás, há alguns religiosos que nos envergonham. E há certos momentos em que nós temos quase que vergonha de dizermos que somos cristãos. Eu não tenho vergonha, porque o fato de nós termos por aí um monte de notas falsas de dinheiro, não quer dizer que nós não tenhamos notas verdadeiras, mas é vergonhoso. Nós poderíamos racionalizar ainda e dizer assim, acho que Jesus estava falando para alguns líderes religiosos que são ladrões, e nós temos isso bem pertinho de nós aqui no Brasil. Mas esquecendo o racionalizar, indo para a realidade.
Jesus não estava falando para os políticos corruptos, nem para os líderes religiosos ladrões. Ele estava se referindo à sua igreja. Ele falou assim: este povo, que povo? O seu povo. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E eu vou destacar aqui, para facilitar a compreensão, 3 coisas. A palavra hipocrisia, a palavra escribas e a palavra fariseus. Para depois nós entrarmos naquilo que nos interessa no texto. Mas eu não poderia ir direto para o que nos interessa sem dar essas informações para vocês. A expressão hipócrita é um substantivo e também adjetivo. De dois gêneros. Tanto serve para o gênero masculino quanto para o gênero feminino. O que significa o hipócrita? Aquele ou aquela que demonstra uma coisa quando sente ou pensa ou é outra. Que ostenta qualidades que não possui. Que dissimula sua verdadeira personalidade por motivos interesseiros ou por medo de assumir a sua verdadeira condição, sua verdadeira natureza. O hipócrita é uma pessoa fingida, falsa, dissimulada. Pode ser uma pessoa com atitudes hipócritas, ou ela mesma pode ser uma pessoa falsa, fingida, que faz coisas que na verdade não faria em outras circunstâncias. O hipócrita é aquele que finge ser o que ele não é, ou aquela. O hipócrita não é confiável, porque não é leal. A origem da palavra tem a ver com o teatro. No passado, o hipócrita era uma pessoa que assumia um papel. Uma atriz, um ator. Está claro até aqui? Jesus foi forte, não foi? Foi duro. Em alguns aspectos, a palavra de Deus, ela é dura. Em outros aspectos, ela é macia. Depende de como eu vivo a palavra. Se eu viver a palavra de acordo com a palavra, ela só me amacia. Ela só me afaga. Mas se eu viver contra a palavra, ela é dura comigo. E Jesus falou que ela é uma espada de 2 gumes, que corta dos 2 lados. E ela divide as juntas e medulas, e até o espírito ela divide. É a palavra. E eu estou utilizando hoje, Wander, você falou que eu deveria usar uma colher só, né? Quando eu falei 2, né? E eu estou usando hoje 3 colheradas de mel. Porque eu não quero que você pense que sou eu que estou falando isso. Ou porque eu vi alguma coisa na igreja, ou porque eu vi alguém. Isto aqui é um assunto que eu estou preparando há 6 meses, eu já falei para vocês isto. Agora, irmãos, nós não iremos para a eternidade se nós cultivarmos em nosso coração a hipocrisia. Nós vamos ficar aqui. Os hipócritas não vão para a eternidade. Então, a segunda palavra das quais eu mencionei que abordaria como fase introdutória, os escribas. Eles existem desde os dias de Esdras, lá no Antigo Testamento. Naquele tempo eram pessoas que cuidavam da Torá, das leis. E o que é que eles faziam? Eles estudavam as leis, viviam de acordo com aquelas leis, e eles juntavam às leis da Torá os princípios da cultura e também do civismo. Chamados na Bíblia de mestres e doutores, não eram necessariamente todos eles sacerdotes, mas uma grande maioria pertencia ao time dos sacerdotes. Eles tinham grande influência. O povo respeitava muito os escribas. E os escribas, segundo a Bíblia no Novo Testamento, em muitos aspectos eles eram contrários aos ensinamentos de Jesus. Por quê?
porque eles se apegavam tão plenamente, tão perfeitamente às leis da Torá, que eles perderam de vista o objetivo de muitas daquelas próprias leis. Por exemplo, muitas das leis da Torá mostravam para Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, o que é mais importante, a lei da Torá ou o Senhor Jesus? Mas para eles a lei era tão importante que eles nem perceberam o Senhor Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 1 e no verso 11, veio para o que era seu, os seus não receberam. Por quê? Porque estavam tão preocupados com a lei em si, que não viram aquele para quem as leis mostravam ou apontavam. Os fariseus, eles pertenciam nos dias de Jesus a uma classe intermediária. Eles eram ultraconservadores, inflexíveis. E eu vou colocar uma outra palavra aqui, fanáticos. Eram uma minoria, mas tinham o apoio do povo também. A seita dos fariseus era muito radical. Eles eram conhecidos por algumas coisas. Primeiro, pela devolução do dízimo. Eles dizimavam vagens, ervas, coisas miúdas, pequenininhas. E quando eles iam ao mercado e eles compravam alguma coisa, de tão restritos que eles eram, pastor Robson, bem-vindo, já fez o seu sermão lá, está aqui conosco de volta, está cuidando dos nossos meninos, estão acampados aí, acantonados. Eles eram tão, assim, fanáticos, que quando compravam alguma coisa no mercado, eles pagavam o dízimo daquilo que compravam, de medo de que o proprietário original não teria devolvido o dízimo. Imaginem. Outra coisa, eles eram muito restritos no quesito de lavar as mãos. Eles não comiam de jeito nenhum sem lavar as mãos. Foi num contexto como estes que Jesus falou, não é o que entra que contamina. E aí as pessoas pensam que pode comer porco, pode comer camarão, pode comer tudo quanto é desgraça que tem por aí, que faz mal para a saúde física e para a espiritual. Precisa interpretar corretamente a Bíblia. Se uma refeição fosse composta de vários pratos, por exemplo, uma entrada, tá, ok? Um prato principal e uma sobremesa, 3 coisinhas só. Eles comiam a entrada, lavavam as mãos. Lavavam antes, comiam, lavavam as mãos. Comiam o prato principal, lavavam as mãos. Terminavam de comer o prato principal, lavavam as mãos para comer a sobremesa. Acho que eles eram terríveis. Muitos deles não eram sacerdotes, mas eles viviam e colocavam sobre si mesmos as obrigações que eram determinadas aos sacerdotes, que antes de entrarem para o templo, para oferecerem os sacrifícios, eles tinham que passar por esse processo de lavagem, de limpeza. Tem uma lenda rabínica que diz o seguinte, prestem atenção. Senhor do universo, impus sobre mim mesmo mais restrições do que tu me impuseste. E eu as tenho observado. Irmãos, Deus só pede que observemos aquilo que Ele mandou observar, nada mais. Como líderes da igreja, nós não podemos colocar sobre nós mesmos ou sobre vocês mais cargas do que nós mesmos e vocês, mais do que nós temos, mais do que vocês têm. Nós não podemos exigir de vocês mais do que Deus exige. Eu não posso exigir de mim mais do que Deus exige de mim. Vocês querem ver o que é um hipócrita de verdade? Leiam a parábola que Jesus contou, que está em Lucas, no capítulo 18, dos versos 9 a 14. Eu não vou lê-la agora, mas eu posso mencionar para vocês. Jesus contou uma história de 2 homens que foram orar no templo. Um chegou no templo e falou assim: Senhor, eu sou o cara, eu sou bom,
eu jejuo tantas vezes por semana, eu devolvo o dízimo, eu faço as minhas orações, eu sou bom. Um outro, coitadinho, não conseguiu chegar pertinho, ficou lá de longe, inclinou a cabeça assim, falou: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pobre pecador. A Bíblia diz que era um fariseu e um publicano, um pecador. E a Bíblia diz assim: quem saiu justificado para sua casa? O pecador. Fariseu é aquele que se julga melhor do que o outro. É aquela que se julga melhor do que a outra. Eu vou dizer uma frase aqui. E uma irmã desta igreja falou para mim faz umas 3, 4 semanas. E ela está aqui. Falou assim: pastor, até um dia desses eu pensava que só adventista ia se salvar. Você lembra disso que você me falou? Há muitos adventistas do 7º dia que não passam de fariseus. Não é só você que vai se salvar. Porque Deus tem pessoas fiéis em todos os lugares. Todos os lugares. Se você pensa assim, você faz parte dos fariseus, da hipocrisia. Ele se preocupava com as leis cerimoniais. Muitas delas, ou quase todas elas, apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus é o foco, Jesus é o ponto, Jesus é a essência. Honrar com os lábios, se o coração está longe de Deus, é hipocrisia. Deus vê o coração, Deus não vê o exterior. Lembram quando Samuel foi procurar ungir o rei para Israel? Davi. O Senhor falou para ele assim: Samuel, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 17. Davi finalmente foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. Nem a sua família acreditava nele. Porque quando Samuel foi visitar o Jessé, ele mostrou todos os filhos. E o Deus falou assim: não é nenhum desses aí não. Aí o profeta falou assim: e daí tem mais um? Ah, tem um porqueirinha lá, um miquinho, um pequeno. Está lá no campo. E quando Samuel se aproximou, Deus falou: é ele. Deus não vê como o homem vê. Muitos de nós estamos interpretando o papel de adorador, mas não estamos vivendo o papel de adorador. Interpretar o papel de adorador e não vivê-lo é hipocrisia. É preciso viver. Eu pergunto, queria que você prestasse atenção. Quando pregamos, ou quando cantamos, ou quando damos estudos bíblicos, ou quando nos vestimos para ir à igreja, ou qualquer outra coisa que fazemos, nós estamos fazendo para adorar a Deus? Ou nós estamos nos vestindo para os outros? Ou estamos cantando para os outros? Ou estamos pregando para os outros? Deus espera que ao comer, ao beber, ou fazer outra coisa qualquer, nós façamos para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, 31 e 32. Deus não quer outra coisa. Esses dias eu sonhei com Deus. E eu tenho uma convicção muito forte de que era Deus mesmo. Ele estava acompanhado de uma multidão de anjos. Era uma coisa assim, eu não consigo descrever para vocês. Tudo era tão lindo que não dá nem para explicar. Embora eu tenha a convicção de que era Deus, eu não vi a face de Deus nem em sonho. Eu não sei como é a face de Deus. Mas me chamou a atenção uma coisa: ele estava segurando um cartaz. E o cartaz era tão impressionante que eu me concentrei só no cartaz.
deu-me a impressão no sonho que era uma campanha publicitária. E depois do sonho eu fiquei pensando assim, mas Deus não precisa fazer publicidade. Mas era uma campanha publicitária. E Deus era o garoto propaganda da campanha. Sabe o que estava escrito no cartaz? Estou procurando adoradores. Era um cartaz enorme assim. Letras, pareciam as letras de fogo. No escuro. Elas brilharam forte na minha mente. E eu não sou de sonhar muito. Eu sonho pouco, eu vivo mais do que sonho. Eu acordei assustado. E eu já sou de pressão um pouco forte. Eu tomo uma medicação. E o meu coração estava disparado assim, numa velocidade incrível. E logo que eu acordei, eu pensei assim, é que eu estou orando muito por esse sermão, deve ser isso, né? Mas Deus está procurando adoradores. Deus está procurando adoradores aqui dentro da igreja do NASP. Deus está procurando adoradores aí que acompanham pela internet. Deus está procurando adoradores. Que tipo de adoradores somos nós? Quando Jesus se encontrou com a samaritana lá junto ao poço de Sicar, está em João no capítulo 4, no verso 23, ele explicou que tipo de adorador ele está procurando. Ele diz assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Se quando Jesus aqui andou há mais ou menos 2000 anos, já havia chegado a hora em que Deus estava procurando adoradores que o adorassem em espírito e em verdade, professor Lee, o que é que nós diríamos hoje? Que nós estamos 2000 anos mais perto da volta de Jesus. Vou perguntar, em que nós pensamos enquanto cantamos aqui na igreja? O que é que nós pensamos? Estava comentando com a Mari que algumas coisas ficam na cabeça da gente, né? Quando nós tivemos a semana de oração aqui sobre Cristo, aquela música que nós cantamos todos os dias, todas as noites, Cristo é amigo, Cristo é irmão, essa música ficou me perseguindo. Era uma perseguição assim, imbatível, uma marcação no meio de campo. E toda hora eu assoviava a música, eu me lembrava da música, do hino. Alguém me entregou um pensamento. Deus se incomoda mais com a hipocrisia dos santos do que com a sinceridade dos pecadores. Em que pensamos nós enquanto cantamos? Ah, pastor, nós temos muita coisa para pensar. Eu também tenho. Todos nós temos. Em que pensamos enquanto estamos lendo a Bíblia, a palavra de Deus? Em que pensamos? Onde navegam os nossos pensamentos enquanto estamos aqui na igreja? Irmãos, o tempo está passando rapidamente e a Bíblia diz assim, e nós voamos. Não é assim que a Bíblia diz? Jesus virá como ladrão de noite. Eu tenho que estar preparado hoje, porque eu não sei quando será o dia da volta de Jesus. Não é compatível dizer que está indo para a eternidade. Não é compatível dizer que está indo para a eternidade, enquanto o mundo está dentro do coração. Não é compatível. Não é compatível dizer que é cristão se o coração está longe de Deus. Os que têm status de cristão, mas a mente de ímpio, gostam dos ídolos do cinema, da televisão, do esporte, da música. Vivem para si mesmos. Supervalorizam navegar. A onda agora é seguir blogueiras, né? Blogueiras, blogueiros, youtubers. Daqui uns dias tem outras ondas. Mas há uma outra onda. Os que têm
Status de cristão e mente de ímpio são aqueles que deixam as coisas de Deus em segundo plano. Vocês já ouviram contar a lenda da caverna? São duas, na verdade, né? Uma delas é aquela de que o indivíduo, quando sai de lá, está tão acostumado com a escuridão que toma um choque quando vê a luz. A outra que eu vou contar é de uma mulher humilde que, passando em frente a uma caverna, é lenda, tá? Ouviu uma voz: pode entrar, pegue tudo o que você quiser, mas você tem pouco tempo. Ela estava com uma criança pequena nos braços. Ela entrou. E ao entrar ouviu a voz: você tem 5 minutos. E ela viu umas vitrines assim, tipo umas que nós vemos nos shoppings por aí, né? Tem umas coisas lindas nas vitrines, né? Maravilhosas. Eu também fico encantado com elas. Não são só as mulheres. Nós homens também gostamos de coisas lindas. E ela começou a pegar joias, coisas lindas. Mas de repente descobriu que com uma mão só não podia pegar muita coisa, então colocou a criança num lugarzinho ali, o bebê. E a voz falou assim: você tem 2 minutos. E ela continuou juntando as coisas. Estava quase que com os braços completamente tomados e a voz diz assim: são 30 segundos e a porta vai se fechar para sempre. E ela conseguiu ainda juntar mais algumas coisas e a contagem regressiva: 10, 9, 8, 7. E ela saiu correndo da caverna e a porta se fechou para sempre. Ela com os braços cheios de coisas. E ela se lembrou que a criança havia ficado lá dentro. Enquanto você passa por essa vida aqui, não esqueça o que é principal, tá? Seja cristão de verdade. Eu tenho um problema com cinema. Eu acho que eu sou antigo. Meu problema é com a indústria cinematográfica, não é com o cinema em si. Por que eu tenho um problema com o cinema? Porque o que o cinema vende não combina comigo, sabe? Não combina comigo. No cinema ou em casa nós somos influenciados, não é o ambiente. Sabe o que é? Eu não posso financiar o reino de Satanás. Não posso. Eu não posso me posicionar do lado de Satanás. E se você vive assistindo a tudo quanto é filme aí, se você vive indo ao cinema, com sinceridade de todo o meu coração, você está financiando o reino de Satanás. Eu não estou chamando você de hipócrita, hein? Porque o único que tem direito de falar isso é Jesus. Porque Ele deu a vida por você. Mas se Ele estiver lhe chamando, é um problema seu e dele, não é meu. Eu não posso financiar o reino de Satanás, eu tenho que financiar o reino de Deus, gente. Você pode me perguntar assim: você já foi ao cinema? E eu vou dizer que fui ao cinema uma vez. Sabe quando eu fui ao cinema? Quando eu me formei no ensino fundamental, ensino depois do fundamental, 1ª, 4ª série naquele tempo. Nós alugamos um cinema para fazer a formatura. Eles não alugavam para uma noite só. Alugavam para 2 noites. Então eles passaram um filme para os formandos. Nós mesmos passamos um filme para nós. Fui no cinema uma vez. Há adventistas que vivem indo ao cinema. Aí você pergunta: pastor Estina, o senhor é um homem de Deus, pode ir ou não pode? Eu não vou falar se pode ou não pode, tá? Mas eu vou radicalizar um momento, para responder a pergunta de um outro jeito. Onde você gostaria de estar quando Jesus voltasse? Onde você gostaria de estar? Hã? Não me responda. No meio da torcida do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, do Flamengo, do Liverpool, do Barcelona, no cinema, ou você gostaria de estar na igreja? Ou você gostaria de estar em casa, sendo cristão de verdade? O cinema destrói o casamento. Quer? Depois vem aqui chorar comigo. E aí eu tenho um coração bondoso, eu choro junto com você, mas não posso fazer nada.
destrói a família, acaba com a moral, transtorna a sexualidade, incita a violência e tira Deus do trono. Falei de um item, e eu poderia falar de uns 10. Captou? Muitos cristãos modernos são só status de cristão. Durante a semana fazem tudo que os que não são cristãos fazem. E aí no sábado viram santos. Tomara que Jesus venha num sábado. Aleluia. Quer ver se uma pessoa é cristã de verdade? Se é cristão de verdade? Tira um pouco do sério para ver. Grita, xinga, sai da casinha, faz 1 milhão de coisas que os cristãos não fazem. Qual é a relação que a pessoa tem com o poder, com o sexo, com o dinheiro, com a influência? Quer ver se uma pessoa é cristã de verdade? Qual é a relação que essa pessoa tem com o poder, com o dinheiro, com o sexo, com a influência, que são coisas que destroem. Há alguns que só amam o poder. Às vezes eu percebo isso em algumas das nossas comissões, e eu percebo isso em algumas de nossas assembleias. Líderes que amam o poder e usam as pessoas. Atitudes não cristãs que magoam e matam. Eu lembro de uma assembleia que aconteceu há muito tempo. Um indivíduo falou assim: vocês pensam que ser líder da igreja é fácil? Não é fácil não. A cadeira tem muitos espinhos. É verdade, tem mesmo, viu? Aí alguém gritou lá de longe: tem muitos espinhos, mas também tem cola. Porque ninguém quer sair do poder. Hoje se tornou comum roubar. É comum roubar. Vou tirar o roubar e colocar uma outra expressão: apropriar-se indevidamente. É mais suave, é o mel do pastor Estina. Se tornou comum jogar lixo em qualquer lugar. E eu vou falar uma coisa aqui: quando você joga um papel de bala na rua, ou alguém joga um toco de cigarro na rua, está jogando no próprio tapete da sua casa, sabia? Pastor, o que tem a ver isso com o cristianismo? Tem tudo a ver com o cristianismo. Tudo a ver. Hoje se tornou comum envolver-se em corrupção. É comum. Usar de má fé no trabalho, nos negócios, passar os outros para trás. É comum. Me lembro que quando era pequeno tinha uma história que se contava assim, de um indivíduo que estava vendendo um animal, um burro. Até hoje não sei porque que deram o nome para esse bichinho de burro, coitadinho. Ele é tão maravilhoso, tão trabalhador. Mas era de noite. O comprador chegou e o vendedor falou assim: pode examinar o animal. E se ele tiver algum problema, está na vista. Era de noite, mas o animal era cego. Mas ele falou, não falou? Se tiver algum problema, está na vista. Hoje é muito comum enganar os outros, passar os outros para trás. O que é um hipócrita? Hipócrita é um falso. Irmãos, embora nós estejamos vivendo no meio da corrupção, no meio da mentira, no meio da maldade, da desonestidade, da falta de caráter, o verdadeiro cristão não joga o jogo que o mundo joga. Jesus, em sua oração sacerdotal, está em João no capítulo 17, ele falou para o Pai assim: meu Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo também não sou. Gente, nós somos estrangeiros aqui, nós somos peregrinos aqui. Nós não podemos nos conformar com esse mundo aqui. Nós não podemos deixar o mundo entrar aqui dentro, nem aqui dentro. Estamos no mundo, mas não somos do mundo.
Por isso o mundo não pode estar dentro de nós. Algumas pessoas mudam de lugar, mas elas levam o lugar junto, não é? A pessoa se torna diferente, mas ela continua levando junto aquilo que ela era antes. Pessoas que deixaram o mundo se tornaram cristãs, mas continuam levando o mundo dentro da sua mente, dentro do seu coração. Não é possível viver os dois mundos. 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. E você, quer passar junto com o mundo ou quer permanecer para sempre? E eu, quero passar junto com o mundo ou permanecer para sempre? O apóstolo Paulo faz um apelo para mim e para você. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Vou dar uma sugestão aqui. Corte as raízes. Corte as raízes que ligam você a esse mundo aqui. Tem que haver uma mudança completa, uma conversão completa do coração. Deus já nos chamou desde os dias do profeta Joel. Ele disse assim: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo o Senhor diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Joel 2, 11 a 13. Ele é tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. E Paulo, em 1 Coríntios 2, ele fala assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mesmo ele não é julgado. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? E ele conclui o pensamento dizendo assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Quer resolver o problema? Tem que ter a mente de Cristo. Se não tiver a mente de Cristo, o mundo vai continuar dentro de você. Sabe por quê? Porque os apelos, eles são muito mais fortes do que o apelo de qualquer sermão já pregado ou que se possa pregar. O mundo apela todos os dias com as propagandas. E às vezes você está quietinho no seu canto lá procurando alguma coisa, e de repente aparece na tela do seu aparelho um convite de uma coisa que é bem do mundo, não tem nada a ver com Deus. Já viram isso ou não? Todo dia acontece isso. E se você não tem a mente de Cristo, você é tentado a ver o que é que aquela propaganda está vendendo para você. É o capeta vindo pelas ondas. É o capeta vindo pelas mídias, querendo levar você para o inferno. Seja cristão de verdade. Não tenha só o status de cristão. Vocês gostaram da música que os meninos cantaram aqui no começo? Não foi linda? Vocês poderiam ajudar o velhinho aqui? Venham aqui. Só tem uma solução. Eu tenho que permitir que o Senhor controle isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Porque eu não posso controlar isso aqui, nem isso aqui.
Eu já li na Bíblia. E a Bíblia diz assim: enganoso é o coração, a mente do homem. Quem é que pode controlar esse bicho? Deus pode. Jesus pode. Amados, não fiquem aborrecidos comigo, não. Agradeçam a Deus. Deus está nos chamando porque Ele nos quer junto dEle. Só isso. Não naveguem nas ondas do mundo. Naveguem nos braços do Senhor Jesus. Quem navega nas ondas do mundo vai ser destruído junto com o mundo. Mas quem navega nos braços do Senhor Jesus vai subir com Ele para a eternidade. E vai viver com Ele para todo sempre. Seja um cristão de verdade. Deus falou com você hoje? Não responda não. Deus mexeu com você hoje? Deus chamou sua atenção, deu uma balançada? Eu estou sendo sacudido há 6 meses. Eu estou sendo sacudido há 6 meses. Por causa disso. Quero fazer uma prece especial. Que se tiver alguém assim muito especial, que queira se levantar e vir aqui perto do altar de Deus, pode vir. André, vem aqui perto você também. E se você estiver acompanhando a gente agora, e você quiser falar para Deus assim: Senhor, eu não quero navegar nas ondas do mundo, não. Eu quero navegar nos braços de Jesus. Faça alguma coisa aí para Deus perceber que você está tomando uma decisão. Quantos meninos cantam, dê uma chance para o Senhor Jesus? Dê essa chance. O maior abençoado será você, a maior abençoada será você. Louvado seja o nome de Deus. Obrigado. Uma chance pra Jesus e você vai encontrar o amor mais puro. Sei que Ele vai lhe conceder paz que excede o entender. De tão sublime vem, não pergunta mais por quê, e confia sem temer, com fé descansar. Vem, não importa onde for, que Ele seja o seu fulgor, uma fonte de amor sem fim. É preciso definir, escolher a quem servir. Dê uma chance pra Jesus em sua vida. Novo dia vai chegar, o que é sonho então será realidade. Sim, todo mal irá findar, já terá ficado atrás, e sem lembrança
Obrigado. Fiquem aqui um pouquinho para a gente terminar. Nos dias de Josué, esse problema já existia. Faz tempo. Josué chamou o povo. Ele falou assim: vocês podem escolher quem vocês quiserem. Eu vou dizer isso para vocês. Vocês podem escolher servir a quem vocês quiserem. Vocês são livres. E eu vou dizer como Josué falou, 24:15. Eu e a minha casa, nós escolhemos servir ao Senhor. Fale junto comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor Deus, o Senhor está aqui. O Senhor ouviu. Agora, também não sabemos de tudo. Há tantas coisas que nós precisamos ajustar na nossa vida. Mas o Senhor escreva no livro das memórias aí, por bondade, que hoje nós declaramos que juntamente com a nossa casa nós serviremos ao Senhor. Eu vou pedir uma coisa, Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos para nós vermos. Não nos deixes cegos, por favor. Mantenha os nossos olhos abertos, com bondade, com oração, com humildade. Faze-nos cristãos verdadeiros, meu Deus. Limpa-nos de todo o pecado. Cuida da nossa família. Cuida da nossa igreja. E quando Jesus vier, que nenhum de nós falte. Oramos em Cristo, agradecidos. Amém.